Eu acabei de ler esse livro e por mais que seja perigoso analisar um livro assim na lata, sem esperar ele esfriar, eu preciso falar sobre ele o quanto antes. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje é dia de analisar aquele que se tornou pra mim o livro favorito das galáxias da Margaret Atwood. E por mais que eu não tenha lido todos para poder falar assim, ao menos do que eu tenho por conhecimento da obra em si, criada pela autora, esse pra mim com certeza é o que se destaca no ponto de vista da construção literária. Antes até mesmo de te contar um pouco sobre a sinopse, eu preciso ser absolutamente sincera em te dizer que esse livro aqui despertou em mim sentimentos que pouquíssimos livros causaram. Sentimento de estar nas mãos com uma obra literária no maior e grandioso sentido da palavra, que é absurdamente genial. Porque a construção desse livro me soou absurdamente bem idealizada, planejada, construída, arquitetada, como destaco poucos livros da minha vida, que é o caso do livro da minha vida, que é Lolita, e O Cortiço, da Luísa Azevedo. Livros que são donos de uma genialidade de produção que nem não parecem reais. Livros que, apesar de polêmicos, são absolutamente poéticos e têm o poder de embelezar justamente pela questão da disposição das palavras até as situações mais macabras. Mas do que se trata afinal esse livro? Digamos que é um livro de ficção, sim, mas uma ficção construída à base de fatos reais. Isso porque na década de 1840, no Canadá, houve o assassinato de dois amantes, conhecidos como o Sr. Kinnear e Nancy. Esses dois foram supostamente mortos pelos seus empregados, o McDermott, que eu não sei pronunciar direito o nome, e a Grace Marks, a nossa protagonista. Não teve nada de muito psicopata nos assassinatos, se me permitem dizer isso, mas eu também não digo isso tentando diminuir a crueldade do acontecimento, mas sim para vocês terem uma noção do porquê de ele ter sido tão escandaloso. Vamos lá. Sem surpresa de ninguém, assassinatos ocorrem diariamente. Naquela época, talvez de maneira um pouco mais impune, não sei dizer ao certo. Eu posso até estar errada, mas é uma sensação que eu tenho. Porque como naquela época aconteciam muitas guerras, muitos duelos, para existir um culpado condenado, era extremamente necessário haver todo um contexto de causa e consequência. Nesse caso, o que fez esse assassinato se tornar tão escandaloso foi o fato de serem empregados assassinando seus patrões. E digo patrões porque na verdade a Nancy era a governanta da casa que mantinha um relacionamento, um caso com o patrão de fato, que era o Sr. Kinnear. Mas enfim, o primeiro ponto de escândalo então desse caso foi uma questão de classes, luta de classes. Já que não seria tão surpreendente se fosse o contrário, o patrão rico matando o empregado. Mas agora quando é o oposto, o empregado matando o seu patrão, isso se torna muito mais pecaminoso, muito mais escandaloso por todo mundo. E com isso a gente consegue passar a desenhar o grande contexto da época em que esse fato aconteceu. Porque além dessa questão de classes, uma grande questão que marcou esses assassinatos foi o machismo e a misoginia. Porque no grande dia da execução de fato, somente o homem dessa dupla foi assassinado, foi enforcado em praça pública. Porque nos últimos minutos a Grace Marks foi de certa maneira inocentada e somente condenada à prisão perpétua. E o motivo, ela era uma mulher. Porque nas palavras da própria autora, mulheres sempre foram vistas como sexo frágil, ignorantes e incapazes de pensar em hostilidades. Pelo amor das galáxias, eu não estou dizendo que mulheres não prestam, eu só estou mostrando para vocês alguns dos argumentos usados naquela época, inclusive pelos próprios advogados da Grace Marks para salvar a vida dela, caracterizando essa ideologia machista e misógina. E isso também não quer dizer que eu ache que ela matou ambas as pessoas. Não tem como saber. Até hoje ninguém tem uma conclusão de fato do que realmente aconteceu, mas a visão que tinha de Grace Marks delimita bastante uma visão que os homens têm sobre as mulheres de duas umas. Quer ver? Eu vou até ler um trecho do livro, é a página 506. As atitudes em relação a ela refletiam a ambiguidade da época sobre a natureza das mulheres,
Seria Grace Marks um demônio feminino, um monstro sedutor, a instigadora do crime e verdadeira assassina de Nancy Montgomery, ou seria uma vítima involuntária, forçada ao silêncio pelas ameaças de McDermott e por temer pela própria vida? E se a gente pegar esse trecho e fazer uma ponte com o mundo atual, é exatamente essa visão que tem sobre as mulheres. Ou a mulher é a grande culpada, a instigadora do pecado que faz com que o homem se desvie de sua moral, ou ela é a grande vítima, a grande influenciada por ser burra demais para tomar as próprias decisões. Não tem outra opção. Através dessa narrativa, então, a Margaret Atwood faz uso desse fato real, desse acontecimento real para analisar a condição de ser mulher. Ou ela vai ser aquele anjo puro e inocente, ou ela vai ser o puro diabo. Não tem outra opção. E isso tudo é feito com base em muita pesquisa, inclusive a gente encontra muitos fragmentos de jornalistas, médicos da época, todo mundo que esteve envolvido com esse assassinato, que abalou não só o Canadá, mas também os Estados Unidos, inclusive a Inglaterra, ao ponto de incluir até mesmo os depoimentos dos acusados feitos naquela época. Tanto que eu fiquei tão vidrada com esse caso que eu tomei a liberdade de ler alguns livros, algumas matérias da época, que ela trouxe somente fragmentos para o livro, até por uma questão de tamanho, né, porque já é um livro bem grande, de pessoas que encontraram a Grace Marks na época, inclusive questionavam a questão da sanidade mental da mulher, já que dentre muitas justificativas que ela buscava dar, ela alegava ter amnésia, e por isso era incapaz de lembrar com detalhes dos assassinatos em si. Porque sim, mesmo depois de 30 anos, a Grace Marks foi inocentada e libertada. Tanto por se tratar de uma mulher e eles acreditarem que ela era burra demais para entender o que estava acontecendo, porque ela era incapaz de perceber que tinha um assassinato acontecendo em casa, mas também porque com o passar e evolução da ciência, os médicos começaram a analisar essas amnésias ditas por ela, como se ela tivesse uma possibilidade de estar desenvolvendo uma espécie de dupla personalidade. Ou seja, ela não se lembrava dos assassinatos porque ela não era ela mesma no momento em que eles ocorreram. No texto há todo um contexto de vida da personagem que sim, foi muito pesquisado, fatos que explicam muitas coisas, inclusive justificam essa aura misteriosa e solitária que todos que conviveram com Grace Marks na época diziam que ela realmente tinha. Agora, se ela é culpada ou não, a gente nunca vai saber, porque por conta da época até a gente não tem provas concretas e a única coisa que tem-se era que no pescoço da Nancy estava amarrado um lenço que era da própria Grace Marks. Mas é de fato que os dois foram brutalmente assassinados e essa aura de mistério de assassinato assombrou muita gente. Então, baseado em fatos reais ou não, a leitura vale muito a pena, mas ainda porque estamos diante de muita pesquisa que aos meus olhos se tornaram uma bela poesia. E sim, é um tema macabro, mas brilhantemente arquitetado e genialmente escrito, que faz com que seja muito difícil não achar a leitura muito bonita, a disposição das palavras muito bonita, a construção da narrativa de um jeito que enche os olhos, sabe? Claro que temos ficção e invenção no meio, porque é impossível reconstruir 100% uma coisa 100% fiel de algo que nem as próprias pessoas da época tinham certezas, tinham exatas conclusões, mas a falta de conclusão, inclusive desse caso, é puramente mantida, o que pra mim o torna ainda mais instigante e faz com que o livro se torne ainda mais real e poderoso, porque a essência daquilo que realmente aconteceu tá aqui, tá absolutamente mantida. Quase como se esse livro fizesse um paralelo com a própria vida, de que no fim a gente deixa tudo sem finalizar. E que muita coisa em si vai ficar sem sentido por mais que tenhamos tentado fortemente. O link de compra desse livro vai estar na descrição, lembrando que comprando não só esse baby, mas qualquer outro pelo meu link, você ajuda muito o canal a crescer, mas você também consegue me ajudar clicando aí embaixo no gostei, se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse e compartilhando com seus amigos, porque não leiam aquele que é o melhor livro de Margaret Atwood e venham nos comentários me contar o que acharam. Não se esqueçam de participar do nosso sorteio, também tá aí embaixo. E eu agradeço muito pela presença de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!